Olá pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui para fazer minha live juntamente com a minha irmã. Não tenho prática nisso, porém eu vou tentar. Deixa eu aqui chamar ela. E aí vocês vão poder acompanhar a gente hoje num assuntinho que a gente tava conversando. A gente tava conversando no telefone. Ela, vamos fazer uma live? Eu falei, só se for agora, bora. E aí, deixa eu chamar ela. Convidar, pronto. E aí vocês vão poder acompanhar como que é as nossas conversas. Porque assim, gente, como se a gente não estivesse conversando até agora, né? Deixa eu explicar pro pessoal. A gente estava conversando por telefone, como a gente faz quase todos os dias, né? E aí você falou assim, não, a gente precisa dividir essa conversa com o pessoal. E aí a gente resolveu fazer a live. Quer começar a falar o tema pro pessoal ou como você prefere? Ué, você abriu, então me apresenta, né? A sua turma. Para quem não conhece, essa é a Midiane, a minha irmã, melhor amiga, BFF, juntamente com a Monalisa também, que é minha outra irmã mais nova, que vocês vão conhecer em algum momento. Mas é isso, a Midiane é minha irmã queridinha, assim, desde sempre. Muito do que eu sou, eu devo a ela, né? Porque eu fui educada também por ela, né? Principalmente por ela. E aí vocês merecem conhecer ela, por isso que eu trouxe ela aqui. Que bom. Bom, começa a falar pro pessoal do que a gente estava conversando. Bom, a gente estava falando sobre propósito, né? Ainda ontem eu gravei uma live lá no meu canal Medir umas Utilidades. Falava sobre propósito e a gente estava entrando nesse assunto hoje, perguntando o que é que queima o nosso coração, qual é o verdadeiro sentido da vida. E aí você começou a falar sobre a diferença, né? Que o corpo, nós somos divididos em três partes, é isso? Explica aí. Ela perguntou assim, do que é o sentido da vida, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu adoro filosofar e, e pensar realmente no que é o sentido da vida. Isso foi um questionamento por muito tempo. Quem aí nunca filosofou na janela do ônibus, né? A gente vai olhando assim a janela, os carros passando e a gente fica pensando na vida. E essa foi a pergunta que reverberou dentro de mim por muito tempo. O que é o sentido da vida? Porque assim, a gente vai lá, começa nasce, aí tem ali os contatos com os pais, depois a gente casa, tem nossos filhos e morre. E aí, o que é o sentido da vida, né? Então, isso é uma coisa que sempre mexeu comigo e eu sempre tive essa vontade de saber, né? E aí a gente estava conversando junto e de repente surgiu, né? Um pensamento ali que eu falei, tá aí, a resposta de anos se perguntando o que era o sentido da vida. E aí, conta pro pessoal o que eu falei para você. Então, você falou que o corpo, a gente dividia em três partes, né? Era corpo, alma e espírito. Só que alma e espírito é algo que parece muito, né? A parte da alma e do espírito é algo que se confunde. Só que você que vai explicar direito essa parte aí de filosofia, porque eu não sou muito boa em filosofia, não. Sou boa em pensar, mas para falar nessa parte você é melhor. Fala aí. Então, eu tava falando assim sobre o sentido da vida mesmo, ele se divide em três partes, né? Primeiro a gente tem aqui o corpo, né? Que é o pé na realidade, a nossa vida, o que a gente faz no dia a dia, né? E aí a gente tem ali o espírito, que é o que Deus deu pra gente, né? Pra gente poder melhorar, evoluir, conseguir alcançar o céu, né? E aí a gente tem a alma, que a alma é aquilo que todo mundo tem a sua, e é o que a gente precisa desenvolver para poder morar no céu eternamente, ou não, né? Então, assim, eu acredito que a carne, ela tem uma tendência degradante, sabe? A gente tem os desejos mais baixos, que se a gente for pensar bem, a gente tem muito aspecto de narcisismo, de egoísmo, de pensar em si só. Então, isso é a carne. Aí o espírito é sempre ali Deus falando com a gente, né? Olha, você pode ser melhor, ele nos direcionando, nos guiando, né? E a alma é aquilo que é nosso, né? Que vai ou para o céu ou para o inferno, né? E é o que a gente precisa desenvolver. Então, eu acredito que esse é o sentido da vida. É a gente poder saber equilibrar, saber juntar tudo isso de uma maneira que a gente desenvolva a nossa alma para ir para o céu. E aí foi um pensamento que veio pela minha cabeça, assim, e aí eu joguei e ela falou, tem sentido, vamos conversar isso no Instagram. E aí, desenrola aí também, um pouquinho. E é muito engraçado, porque a gente nasceu num lar cristão, né?
E desde criança eu ouvia muito falar, ah, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu pensava assim, mas como será que é ouvir a voz de Deus? Porque por que que eu sempre, mesmo nascendo no lar cristão, nunca ouvi a voz de Deus? Tanta gente escuta e eu não. Por que isso? E uma vez conversando com uma amiga, né, mais velha do que eu, e ela estava me explicando que, na verdade, ouvir a voz de Deus nem sempre você ouve com um som audível, né? Mas às vezes você ouve, é aquele pensamento bom que vem na sua cabeça, aquela tendência, como que o pessoal fala que às vezes tem o diabinho e o anjinho. O anjinho, no caso, seria a sua consciência. Muitos falam que é a consciência. Na verdade, não é a consciência, né? É o Espírito Santo guiando você para o lado bom, para as coisas boas. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Na verdade, a voz de Deus é essa. É essa guia que a gente tem para fazer as coisas boas, né? Foi, porque E exatamente pode falar. quando Jesus foi, ele falou assim: eu tô indo, mas deixo com vocês o Espírito Santo, né? Para nos guiar. Então, assim, o Espírito Santo, ele tá o tempo todo com a gente, né? E aí ele fala também uma coisa em Mateus 7, né? É, bata na porta e a porta será aberta, né? Então, assim, se a gente quer poder estar ali fazendo a vontade de Deus, seguindo Ele, a gente pode pedir a guia que o Espírito Santo está aqui todos os dias com a gente. E o que a gente precisa fazer, né? Para ele, de fato, estar ali direcionando a gente. Fazer coisas que agradem o Espírito Santo, né? E se distanciar do que entristece, porque o Espírito Santo, ele se entristece também, né? E aí ele se afasta, e aí a gente fica meio perdido. Aí aqui entra a angústia, aí aqui entra as provações, que a gente fala assim, pô, será que nossa, eu não sei, eu tô me sentindo angustiada, parece que eu tô dando murro em ponta de faca, o que que tá acontecendo? A gente tá se afastando do Espírito Santo. Ele se entristeceu com a gente e aí a gente fica perdido na vida. O que que você acha? Com certeza, faz todo sentido. Cria-se um muro, né? Quando a gente se distancia das coisas dele, entre nós e ele. E aí é onde entra realmente a angústia e você fica perdido mesmo. Nossa, eu tava com um negócio aqui na ponta da língua pra falar e esqueci, deu branco. Mas e aí, vocês? Quem já escutou a voz de Deus? Ah, Acredita deixa que eu já escutou contar. a voz de Deus? Enquanto o pessoal Ah, vai falando aí nos comentários, vão se manifestando, gente, porque a live, bom, a Midiane até que tá um pouco mais acostumada do que eu, né? Eu não tô muito acostumada. Porém, a live é nossa, então eu quero que o pessoal se manifeste aí pra gente poder discorrer aí o assunto, né? Agora eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive. Eu sempre ouvi as pessoas falando assim, ah, eu ouvi a voz de Deus. Já umas duas amigas falaram assim que ouviu audivelmente a voz de Deus, né? Eu sempre achei isso muito incrível, né? Eu falei, quero ouvir também. Quero ouvir, Deus fala comigo, quero ouvir a sua voz, quero sentir isso. E só que não aconteceu comigo. Comigo foi diferente, foi dessa mesma forma que você falou. Foi um pensamento. Teve um dia assim que eu tava super perdida, angustiada, e aí eu sentei na frente de um lago assim lindo, maravilhoso, numa praça. E aí eu falei, Deus, que caminho eu sigo? O que que eu faço da minha vida? Eu tô perdida, eu preciso da tua guia, do teu direcionamento, o que que eu faço? E aí já era tarde, assim, já era mais ou menos umas 5:30 da tarde, e os grilos estavam cantando muito alto na frente da árvore. Tinha uma árvore assim na frente do lago, sabe? E os grilos estavam cantando muito alto. E aquele lugar lindo, eu pedindo assim, Deus, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero sentir. E aí eu ouvi como se fosse um terceiro pensamento, eu fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, né, na minha cabeça. E aí veio um pensamento muito forte falando assim, silêncio. Aí eu falei assim, nossa, será que foi eu que pensei isso? Será que é Deus falando comigo, né? E aí eu falei assim, não é o meu pensamento, porque eu não ia pensar em ficar em silêncio, né? Com tantas questões. E aí eu continuei falando com Deus, Deus, mas como que eu vou ficar em silêncio? Com tantas questões. E aí, na mesma hora que eu perguntei como eu vou ficar em silêncio, os grilos da árvore, eles estavam gritando muito. E eles simplesmente se calaram. Pararam de cantar. E aí o senhor falou, simples assim. E aí eu falei, tá, Deus quer que eu fique em silêncio? Aí eu fiquei um período em silêncio, tô até compartilhando com vocês aqui agora, porque muitos de vocês sentiram falta, né, da minha presença aqui no Instagram, e eu fiquei mais ou menos, acho que uns 6 meses em silêncio, e assim foi. E aí vem também o segundo pensamento, né? Aí eu fiquei ali observando aquele lago, fiquei em silêncio, só observando. E aí passou dois pássaros,
depois passou 2 cachorros, depois passou 2 pessoas, e veio como se fosse um pensamento também, né? Falando assim, não é bom que sejamos sós. E aí, mas aquilo ali, pra mim, foi como se. Ah, tá, porque eu não tava pensando sobre isso, não fez sentido pra mim naquela hora, né? E aí eu tava conversando com a minha irmã sobre amizades, sobre as pessoas ao nosso redor e tal. E o quanto isso é bom pra gente, porque a gente só se desenvolve quando a gente tá em contato com o outro mesmo, né? Mesmo que não seja em questão de amizade, por exemplo, num serviço, às vezes você tem ali o contato com o seu chefe, aí ele te desafia em alguma coisa. E ainda assim, não é bom que sejamos sós, porque a gente precisa das outras pessoas para crescer, para evoluir e estar junto e desenvolver a nossa alma, é isso. Então, foi essas duas coisas foi essas duas experiências que eu tive, né? Para ficar em silêncio e a segunda, que não é bom que sejamos sós, porque a gente precisa das pessoas para a gente se desenvolver, né, Midi? É verdade. É como se todos nós fôssemos partículas um do outro, né? E não existe aquela assim. Tem gente que o narcisismo é muito forte, né? E aí se acha a última bolacha do pacote, mas esquece que a última bolacha do pacote é a mais quebrada, né? E aí se acha ser mais importante, o centro das atenções, né? E na verdade, o que a gente precisa entender é que um precisa do outro. Todo mundo é cheio de defeitos e é cheio de qualidades. E é essa a riqueza do ser humano, né? Você dividir as suas qualidades com o outro e aí você aprender com o outro, porque a qualidade. É um exemplo mesmo, é nós duas, né, Mônica? Nós somos em três, né, irmã, três filhas, né, da mãe. E cada Ser uma filha da tem mãe, literalmente. três filhas da mãe. Cada uma tem uma qualidade diferente, para aprender defeitos diferentes também. E os defeitos, eu acredito que eles são para que a gente possa aprender um com o outro, né? Os defeitos, na verdade, são os efeitos, né? Os efeitos colaterais. Que se a gente não faz por onde crescer, né? Não faz por onde aprender, você estagna, né? Da vida, não sai do lugar. Agora, quando você começa a aprender, esses defeitos vão virando os efeitos, né? Nossa, Tem um livro faz muito Tem um livro sentido. muito bacana que eu li há um tempo atrás que chama Talento Não é Tudo. E esse livro marcou minha vida assim para sempre. Foi um dos primeiros livros grossos assim que eu li. Porque ele lembra a história da lebre e do coelho. Sabe aquela história que o coelho é bem rápido e aí ele aposta uma. Que é a lebre e o coelho? A lebre e a tartaruga. A lebre ela é muito rápida, né? E aí ela aposta com a tartaruga, só que ela nem leva a sério a tartaruga. Então ela no meio do caminho, como a tartaruga tá lá atrás, ela dorme, encosta na árvore e dorme. E a tartaruga continua indo, devagarzinho, mas continua indo. É dado o momento que a lebre entra num sono tão profundo que a tartaruga passa por ela e acaba vencendo a corrida, né? E quando a lebre acorda, ela fica sem entender. E a vida é assim, tem muitos que têm talento, tem muitos dons, mas às vezes eles acabam descansando nesses dons, nesses talentos. Ah, eu já sei fazer. E aí aquele outro que tá lá atrás, não sabe nem fazer aquilo que você faz ainda, vai lá com dificuldade, mas persistindo, persistindo, quando vai ver já tá lá na frente, passou de você, foi embora. Por isso que a gente não pode se achar o centro das atenções. A gente sempre tem algo a aprender com o outro, né? Exatamente. E aí, se a gente for pensar assim, tá, e se essa história fosse diferente? Por exemplo, se a lebre tivesse ajudado a tartaruguinha e as duas somassem, chegassem juntas e pudessem comemorar no final. Porque eu acho que é isso, né? A vida, é a gente poder estar junto. E aí, eu tenho ali um talento, vai, eu sou boa em comunicação, eu gosto de beleza, aí eu vou lá, melhoro a sua aparência, aí você é bom em organização, você vem, me ajuda com a sua organização, com a sua empatia, aí vem a Mona que é a nossa irmã mais nova, né? E nos ajuda com as finanças, porque a Mona é super boa em finanças, em educação financeira. E aí, imagina, a gente vai só agregando uma na outra, e a gente deixa de ser uma e se torna o todo, né? E aí também você falando do livro, agora eu lembrei do Mastermind, né? Que é como se fosse uma terceira mente. Esse é do meu. Tá aqui? Não, nem tá aqui. Não é o livro que eu trouxe pra cá. É que eu tô apoiando aqui essa live em cima de alguns livros, mas não tá aqui. Enfim.
esse mastermind, de que onde se junta duas pessoas ou mais, que isso primeiro já é bíblico, né? Onde tem dois reunidos em meu nome, eu estarei presente, né? E aí onde tem dois ou mais com uma boa vontade, Deus também está ali, né? Para desenvolver e melhorar, né? Tudo isso. Porque a lebre, ela chegou. Mas e o depois da história? Porque a história sempre continua, né? Tá, ela chegou, foi gostosinho ali, comemorou, mas e aí? E aí, e se a lebre tivesse chegado junto com a tartaruga, as duas tivessem se ajudado, chegado juntas, e aí elas poderiam ter uma amizade ali, uma força que durasse muito tempo. Porque às vezes a lebre, ela pode ser ligeira, mas às vezes ela também pode cansar. E aí a tartaruga tem ali uma casca grossa. Então, a tartaruga, ela pode já deixar essa... Já pode ensinar a lebre também a desenvolver uma casca grossa, ou então emprestar a casca grossa dela para proteger a lebre quando a lebre estivesse precisando, né? Então, sei lá, só uma coisa assim que eu pensei. Verdade, faz todo sentido. É muito bacana pensar dessa forma, né? E é engraçado porque o quão a gente amadurece na vida, né? Quer dizer, não são todas as pessoas, infelizmente, uns demoram mais pra acordar, né? Pra amadurecer. Mas lembra quando a gente era criança e aí a mãe falava pra nós: come cebola, que cebola é pra ficar inteligente, come pepino, que pepino é pra ficar bonita. E aí eu comia cebola, aceitava comer cebola porque queria ficar inteligente, mas não queria comer pepino. E você comia pepino pra ficar bonita, mas não comia cebola, lembra? E a gente cresceu com essas crenças limitantes, né? Onde você era bonita, mas talvez não seria tão inteligente na questão da comparação, né? E eu era inteligente, mas não era tão bonita em questão da comparação. Só que o mais legal é que quando a gente cresceu, você tinha uma certa limitação. E quando você estudou por um tempo direito, você viu quão incrível você era e quão inteligente você era, né? Cara, e é legal isso, porque assim, ó, você falando dessa maneira, agora trouxe, expôs na mesa, né? Assim, eu aprendi com você, porque você me deu o caminho das pedras, né? Você primeiro ensinou pelo exemplo, já começa aí pela sua prateleira de livros. Hoje eu tenho a minha prateleira de livros, né? Então eu aprendi com você como também tentar desenvolver uma inteligência, um raciocínio. E você também aprendeu comigo sobre se arrumar, porque quantas consultorias já de beleza eu te dei, Isso que eu ia ensinei a falar. se maquiar, né? Então olha só como a Aham. gente agregou uma na outra. Imagina se todas as pessoas pensassem assim. E aí você não pode ir muito longe, tipo, querer melhorar o mundo. A gente pode começar querendo melhorar quem está do nosso lado, somar, porque que nem o Dr. Saulo sempre fala, quando você se poupar é se perder. Quando você se poupa, você se perde. Eu acho que também tem alguma coisa do São José Maria Escrivá que fala sobre isso, que o amor ele é demonstrado em obras. E quais são as obras? É a gente dar os nossos talentos para jogo, é multiplicar os nossos talentos, né? E aí eu queria deixar essa reflexão com você aí da live. Se você tem multiplicado os seus talentos, sabe? E sem pensar em nada em troca. É uma colheita, você plantou. Você cuidou disso, você serviu. Uma hora vem para você, mas sem pensar na colheita. Pensa assim, Deus ele vai vir buscar a gente, ele vai julgar sobre os nossos talentos. Você está multiplicando os seus talentos? Ou tá As enterrando. pessoas que estão do seu lado? Ou você está enterrando, né? Uhum. E essa história você vê como que é engraçado, porque o quão a gente está desenvolvendo, né, essa conversa e está sendo totalmente coesa, né? Porque o livro O Talento Não É Tudo e a história da lebre e a tartaruga e a nossa história também estão totalmente coerentes, né? Porque, embora às vezes a gente não tenha um talento, igual eu, se eu me comparava com você, sempre achei você super linda, né? E eu me colocava como a feinha, né? O patinho feio, nesse caso, né? Mas com você eu aprendo a me tornar mais bonita, a realçar minha beleza, a enxergar com outros olhos, ver de outra forma, né? E assim elevar minha autoestima, né? E vice-versa, você, como você falou com meus exemplos, você começou a ler mais, começou a estudar mais e viu quão inteligente você é. E aí aquela história que você não tinha o talento, você percebe que você começa a criar o certo talento, né? E aí passa a ser nosso talento. Não passa a ser uma coisa só minha, né? Agora não é só sua a inteligência. Agora é nossa inteligência, né? A gente pode usar Com isso para certeza. multiplicar de outras pessoas, né? Com Mesma coisa certeza. com beleza.
Isso, e é tão gostoso a gente dividir com o outro, né? Uma coisa que a gente aprende muito na questão da maternidade, né? Porque eu lembro quando eu era criança. Ah, gente, não adianta falar assim, eu sempre fui boazinha. Porque não existe. Sempre a pessoa tem um ladinho egoísta, assim, né? Qual é a comida predileta sua? Por exemplo, a minha sempre foi doce de leite. Quem me conhece sabe, né? Que eu amo doce de leite. Mas tem que ser qual, Cleide? Qual doce de leite? Doce de leite do bom, né? Não pode ser qualquer um doce de leite. Então eu comia, quando eu tinha aqueles docinhos assim, tinha que ser. Às vezes eu comia escondido, que é pra não mostrar, né? Ah, vou comer sozinha que eu vou comer tudo. Só que quando a gente vira mãe, a gente começa a enxergar com outros olhos, né? A gente começa a sentir outro sabor. Às vezes você come um chocolate sozinho, eu não vou dizer que isso nunca acontece, né? Às vezes a gente dá uma escorregada de vez em quando, mas é bem raro. É, mas a gente come sozinha, isso se torna uma coisa simples, né? Tem um sabor. Agora, quando você reparte com o outro, sabe? Por mais que você vai comer um pedacinho pequeno, mas só de você ver a alegria da outra pessoa comendo aquilo também, sabe? É uma explosão de sabores, igual o Ratatouille no desenho. Quando ele experimenta aquele queijinho assim, que ele sente uma explosão de sabores, é quando você divide aquilo que você tem com o outro e os dois compartilham daquilo junto, daquela alegria junto, né? Desfrutam daquele momento junto. É muito gostoso isso, né? Nossa, é muito. Agora você falando sobre isso, eu vi uma frase hoje, eu tô tentando lembrar ela, mas é mais ou menos assim: para você não ser estéril, né? Para você Mentirosa, a ser. Thalita falando. Thalita falando que como sozinha. Mentira! Eu dividi com você, Thalita. Desculpa, amor. É que ela vai ter me... Mas essa frase era mais ou menos falando assim, para você não ser estéril, para você desenvolver o espírito materno e para você cuidar de algo, mas não necessariamente só dos filhos, né? Eu acredito assim que esse é um plano divino mesmo, né? Que Deus ele fez tudo arquitetado perfeitamente, né? Da gente desenvolver, ser mãe, e aí a gente pode melhorar muito, mas não necessariamente sendo mãe apenas, né? Porque tem a mulher que ela não pode gerar o filho, mas e aí o que ela pode cuidar? Porque toda mulher, ela tem um espírito materno. Não é só da criança, né? Ela pode cuidar, a gente tem essa necessidade de gestar algo, de cuidar de algo, de nutrir algo, né? E como que a gente pode fazer para nutrir, né? O próximo, dividindo nossos talentos, né? Às vezes fazendo um prato de comida mesmo para alguém que está precisando, às vezes cuidando, né, de alguém que está precisando de um carinho, de uma atenção, de falar assim, ó, toma aqui a minha mão, vamos junto. E é legal isso aí. Eu tava pensando nisso hoje, meu. A gente sempre comenta sobre as 5 linguagens do amor, né? Que são, para quem não conhece ainda. Ai, Jéssica, linda você. Obrigada, amor. Que são palavras de afirmação. Me ajuda aí, Mônica, se eu esquecer. Toque físico, atos de serviço, presentes e. Palavras de afirmação você já falou. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, isso mesmo. Todos nós temos as 5 linguagens do amor, né? Só que tem aquela primária que se destaca muito mais, e a secundária que às vezes tá até ali juntinho, né? E é muito engraçado, porque eu sabendo qual é a minha, por exemplo, no meu caso, a minha primeira é palavra de afirmação. Eu necessito de elogios, elogio sincero, claro, né? E necessito eu me sinto valorizada quando as pessoas prestam atenção naquilo que isso, me incentivam com palavras, né? Prestam atenção, eu necessito conversar, eu tenho essa necessidade de estar conversando com as pessoas e de se sentir ouvido. Não adianta você estar falando e o outro tá mexendo no celular, de estar fazendo outra coisa. Eu tenho que ter olho no olho, né? Prestar atenção no que eu tô falando. E de quando eu faço alguma coisa, porque eu sempre procuro dar o melhor naquilo que eu faço, né? Não me gabando, Deus me livre, longe disso. Mas eu aprendi que, independente da circunstância que a gente vive, alguém falou que a gente sempre tem que dar o melhor, né? Então, é muito gratificante. Eu me sinto amada quando as pessoas falam assim, nossa, você tá indo no caminho certo, é assim mesmo, né? Hoje mesmo eu fiquei super feliz do feedback positivo que a minha coordenadora deu, né? Falando que a gente estava fazendo um trabalho bacana e tal, e eu fiquei super contente por causa disso. É algo que eu necessito, né? E às vezes você tem uma linguagem que o seu cônjuge ou as outras pessoas que você convive não falam a mesma linguagem, né, que você, porque a linguagem delas é diferente.
né? Às vezes a linguagem da outra pessoa, por exemplo, é o toque físico. Ela se sente amada com o toque físico, quando você abraça ela. Só que ela responde você dessa forma. Ela não fala, no meu caso, assim, digamos que meu esposo seja toque físico, ele corresponde que me ama me abraçando, me beijando, fazendo carinho, mas ele não fala a palavra de afirmação. E eu não me sinto amada por conta disso. Porque eu falo assim, nossa, ele não me ama, ele não repara as coisas que eu faço, ele nunca me dá um elogio. Mas ele está demonstrando que me ama da forma que ele conhece, né? Por isso que é importante a gente saber sobre essas linguagens do amor, né? Porque cada um se comunica da forma que ele entende, né? Se eu elogio muitas pessoas, lógico que a minha linguagem primária é a palavra de afirmação. Só que às vezes o outro, a linguagem dele é de presente. Então as palavras que eu falar não vai fazer muito sentido para ele se eu não der um presente para ele, né? Ou se eu não der um carinho para ele, se for o toque físico. Se eu não varrer uma casa para ele, se eu não fizer algum serviço para ele, se for o ato de serviço, né? Então, isso que é legal, esse autoconhecimento, né? Você conhecer para você se sentir amada, porque eu acho que a vida se resume em amor, eu penso. Por isso que até eu coloco no meu jargão sempre, espalhe amor por onde você for, porque eu amo as flores, né? E tudo se resume em amor. Você compartilhar com o outro, né? Sim. Mas e aí, se a gente for parar para pensar assim, tá? A minha palavra de afirmação e a de fulano é atos de serviço, ou como você falou, toque físico, e aí não se conversam. Como que a gente pode resolver isso, né? Além da gente saber de tudo isso, né? Gente, é oferecer a linguagem que você tem. Por exemplo, não é à toa que você tem a palavra de afirmação. Então, se você se sente amada com palavras de afirmação, é o que você mais sabe dar também é a palavra de afirmação. Então, assim, eu acredito que a gente veio para servir, né? A gente está o tempo todo muito egocentrista na questão de quer ser amado, quer ser visto, quer ser notado, mas e aí? O que você pode fazer, né? Então, assim, o que eu acredito que a gente pode fazer é usar as nossas linguagens de amor, principalmente a nossa primária, para amar o próximo. Porque se tudo se resume a amor, então eu acho que tudo se resume a gente amar o próximo. E com certeza. Sabe por quê? Porque Deus já fez isso por nós. Ele mandou o filho primogênito dele, o filho único, pensa, para nos amar. Então a gente já foi amado. A gente que é cristão, a gente já é amado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que amar o próximo. E aí, quando você tem, por exemplo, uma palavra de afirmações como a linguagem do amor primária, você pode transformar a vida de alguém através das suas palavras. Porque das suas palavras emanam amor. Às vezes o toque físico da outra pessoa emana amor. Às vezes o ato de serviço da outra pessoa, fazer um bolo, se prontificar, a linguagem de tempo de qualidade junto. Se prontificar, visitar uma pessoa doente e falar, olha, tô aqui. É a melhor forma, porque a gente é amando. A gente verdade. se sente útil. A gente se sente reconhecido. E eu acho que o male, eu estava pensando sobre isso, todos os males se resumem. A pessoa fica depressiva, a pessoa fica chateada. Lógico, gente, tem a questão patológica. Não tô falando da questão patológica, tô falando da questão de tristeza mesmo, sabe? Aquela tristeza que vem na gente e a gente tá ali sem saber o porquê. Às vezes é porque a gente não tá sendo útil na vida do próximo. E quando a gente se sente útil, porque não tem uma parte na Bíblia que fala assim, melhor é dar do que receber. Então quando a gente ama, a gente está entregando tudo que a gente tem. E Deus entrega para nós o que Ele tem, imagina. Com certeza. Faz super sentido. E o que você falou é bem interessante mesmo, porque quando eu fiz o teste sobre essas linguagens do amor comigo, a minha que deu em último lugar foi o toque físico, né? Tanto é que eu não sou uma pessoa muito de ficar abraçando, beijando, né? E nem gosto muito que fica me abraçando e beijando também, eu não, né? Eu sou mais assim, né? E aí, eu lembro que eu tenho uma amiga que a linguagem do amor dela primária é o toque físico, né? Tudo que ela vai falar pegando na gente, e toda vez ela me via, ela vinha e dava aquele abração. No começo eu ficava meio assim, ai, mas pra quê? Tocar tanto? Pra quê abraçar tanto, né? Lógico que eu não falava pra ela pra não entristecer ela. Mas quando eu entendi que aquela era a linguagem do amor dela, e ela me fazia com tanto amor, eu comecei a gostar e até sentir falta de quando ela não me dava aquele abraço gostoso dela, né?
Então, tá vendo? Como, tipo assim, nada é por acaso. A gente tem. Deus deu os donzinhos, os talentinhos para cada um de nós pra gente servir. E quando a gente embrulha isso, quando a gente guarda isso, porque às vezes, assim, a pessoa, ela é tão querida, ela é tão amada, ela tem palavras tão lindas, mas ela guarda isso porque ela acha que não vai ser útil, que vai ser demais e que desnecessário. Não, gente. Se você tem aí a sua linguagem do amor, não é por acaso. É porque a pessoa que tá do seu lado tá precisando disso. Ela precisa da sua palavra de afirmação, ela precisa do seu abraço, ela precisa do seu tempo de qualidade, ela precisa do seu serviço, né? Então é isso, acho que a gente pode finalizar a nossa live com essa reflexão, né? De que nem tudo é sobre ser amado, mas de que tudo sim é sobre amar, né? É sobre a gente já entregar, porque alguém já entregou por nós, a gente não precisa de mais. A gente que é cristão, Deus já fez isso por nós, Jesus já se entregou na cruz por nós, né? Então agora, o que a gente tem aqui é lucro. A gente tem que oferecer para todo mundo. Bom, é Com isso. certeza. E quando fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo, quando você ama o outro assim como você se ama, então o que acontece? Você não vai fazer o mal pro outro, você só vai fazer o bem pro outro, porque você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Olha só. Que linda, Cláudia. Um beijo para você. Uma menina forte, tá vendo? A Cláudia é super forte. E a gente se rodeia sempre de pessoas fortes, né? É Com isso aí, certeza. gente. Eu acho eu acho não. É isso, né? Finalizamos aqui a nossa live, porque já deu o nosso tempo aqui. A gente precisa fazer nossas coisas, mas foi um prazer. Peraí. Eu sempre quis fazer isso, desde criança. Quando assisti o programa da Xuxa. Eu quero aqui hoje mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, um beijo para minhas irmãs. Eu vou mandar um beijo. Eu vou mandar um beijo pra minha amiga Clélia. Eu vou mandar um beijo pra minha amiga Jéssica. Ah, essa linda! Vou mandar um beijo pra Thalita, um beijo pra Kátia e um beijo pra. Pra Um Cláudia, que beijo tá pra aqui todo mundo. assistindo, mandando beijinho pra nós Pra também. Cláudia também. E especialmente pra você, Mone. Ah, que linda! Eu ia cortar o seu minuto de fama, porque eu falei assim, gente, eu não vou trazer mais essa daqui, porque a gente dá ali a fama pra alguém, ela já se aproveita. Eu não ia te trazer mais aqui. Mas agora que você me mandou um beijo, eu vou te trazer mais vezes. Então tá bom. Faz Bom, isso que eu te levo meninas, pra minha casinha também. é o quê? Faz isso que eu te levo pra minha casinha também, pro meu Instagram também. Tá bom, então. Um beijo pra vocês e voltaremos mais vezes. Comentem Com aqui se vocês certeza. gostaram, porque daí a gente volta. Incentiva nós. Porque as nossas palavras de afirmação, as nossas linguagens de amor é palavra de afirmação. Então, se vocês aqui mandar um oizinho pra nós, a gente vai ficar feliz. A gente também vai aqui sempre trazer as nossas palavras pra vocês. Porque a gente quer agregar mesmo. É o que a gente tem, né? Então a gente oferece. É isso. Com certeza. Beijinho, gente. Tchau, tchau.